Olá, está começando Diversidade, o espaço da psicologia na televisão brasileira. Hoje nós vamos falar sobre saúde. É estranho, mas grande parte das vezes em que a mídia aborda a saúde é pelo viés da doença. Herança dos tempos em que esse era um assunto ligado quase que exclusivamente à medicina. Mas esta visão está se alterando, incluindo um novo elemento no binômio prevenção e tratamento, a promoção da saúde. Um trabalho realizado não apenas pelos médicos, mas por um grande número de profissionais ligados à saúde. E a psicologia está presente nesse novo momento. No programa de hoje você vai ver. Na entrevista, Graça Marquina Gonçalves conversa com Morgana Mazetti sobre o trabalho dos Doutores da Alegria. A opinião de Roberto Ticanori sobre o papel dos profissionais da saúde no processo de humanização do SUS. No Almanac, a revolta da vacina, a reação da população a uma das primeiras ações de políticas públicas na área da saúde. Uma psicóloga leva seus pacientes à Passarela do Samba em São Paulo. Diversidade começa nas ruas perguntando para a população. Afinal, o que é ter saúde? O que é ter saúde? É ter saúde? Não essa pergunta. É difícil explicar o que é ter saúde, cara. Faz a pergunta mais fácil. Imagina o que é ter saúde. Ter saúde é se sentir bem, trabalhar bem, passear, fazer coisas gostosas. Manter o corpo totalmente líquido de bebidas, de cigarro. Ter saúde é se sentir bem, ter disposição, energia vital. Não sofrer nenhuma doença. Viver bem, ser feliz, para mim isso envolve ter saúde. Bom, acima de tudo, qualidade de vida. Se você tiver a saúde bem junto. Estar bem consigo mesmo, tendo todos os órgãos funcionando em perfeito estado. É você conviver em harmonia com o seu meio ambiente. Não ter estresse, dormir bem. Bom, pra falar a verdade, eu sou motoqueiro, não sei o que é ter saúde até hoje. Você viver bem, cuidar da sua saúde. Ter uma vida saudável, né? Não abusar no sal, no açúcar. Não comer gordura, não beber. Com saúde eu tenho tudo, sem saúde não sou nada. Não fumar, não usar droga, respeitar seu corpo. Preservar o tempo, né, que abriga a tua alma, né? A carga horária de trabalho fosse um pouco menor também. Quando beneficia a mente, beneficia o corpo, né? Para comentar as respostas que vieram das ruas, convidamos a psicóloga Odete de Godoy Pinheiro. Odete é doutora em Psicologia Social e foi presidente do sindicato e conselheira efetiva do CRP entre 1988 e 2001. Para o Diversidade, é uma honra contar com a participação de uma das mais importantes psicólogas do nosso país. O que há em comum e que isso fica visível é assim, é o papel da sociedade em relação a esta noção de saúde, porque vão se agregando coisas que a sociedade vai passando, até no sentido de consumir a medicina, consumir ou não consumir algumas coisas. Então, tem alguma coisa que é própria da nossa sociedade, né? Uma sociedade que procura definir padrões de comportamento que pegam as pessoas naquilo que elas têm de mais importante, né? Quer dizer, eu quero viver. Para viver eu tenho que ter saúde. E para ter saúde dizem que eu não posso comer isso, que eu não posso abusar do álcool, que eu não posso... Tem uma série de hábitos, né? Não que eles não sejam hábitos saudáveis, mas isso adquire uma força muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a saúde é de cada um, ela é bem carregada de um valor pessoal. Quer dizer, para mim saúde é isso, para o outro é isso, porque tem a ver com o seu projeto de vida, né? E não é alguma coisa determinada só de fora, né? De fora no sentido, alguém diz para mim como é que eu sou saudável. Não é isso, né? Por outro lado, tem o contrário, né? Você cair no exagero de achar que o único responsável pela saúde de cada um é ele próprio. Então você culpabiliza o doente muitas vezes, né? Então você ficou doente porque você fuma, você ficou doente porque você tem tal coisa. Então, alguma coisa que parece que depende só da pessoa. E nós vemos assim muito claramente a fala do motoqueiro
dizendo que ele não tem saúde, não é porque ele não quer ter, né? Ele não tem saúde porque ele não tem boas condições de trabalho. Ele faz essa relação clara. Durante muito tempo, a saúde ficou sendo só entendida como ter saúde é não estar doente, né? E não é só isso, né? Atualmente, entre os profissionais de saúde, existe a ideia de que você não é só evitar a doença, você tem que ter cada vez mais saúde, né? Você tem que manter a sua saúde, você tem que melhorar, né? E para isso acontecer, você não depende só de você, depende dos outros, né? Então, e depende assim de ações coletivas. E dando um exemplo, por exemplo, eu posso tomar meus cuidados para não ficar com gripe, mas eu vivo numa cidade que tem transporte coletivo, tem lazer, tudo coletivo, então se existe uma gripe, todo mundo fica gripado ao mesmo tempo, né? E o que eu fiz para isso? Quer dizer, me cuidar não adianta, porque se existe políticas públicas é porque você reconhece que é dever do Estado, né, manter e preservar e prevenir as doenças e preservar a saúde de uma comunidade, né? Alguma coisa que não depende de cada um. Depende só no seguinte sentido, é que eu tenho que brigar por estas coisas. Humanizar a saúde. Essa é a bandeira do Ministério da Saúde através do projeto Humaniza SUS. Proposta como uma nova forma de gestão da saúde pública brasileira, o Humaniza SUS começa a ser implantado em algumas cidades com a esperança de mudar os paradigmas da relação entre os profissionais da saúde e a população. Para falar um pouco sobre esse processo, vamos ouvir o Dr. Emerson Merri, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Emerson é autor, entre outros, do livro O Trabalho em Saúde, olhando e experienciando o SUS no cotidiano, em parceria com Elvésio Magalhães Júnior e Joseli Rimoli. Eu gostaria de, primeiro, falar um pouco sobre essa palavra, humanização. Assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado no uso da palavra humanização, mas ao mesmo tempo a gente também não pode perder o que é que ela quer dizer neste caso, né? Cuidado por quê? Porque quando a gente diz assim, vamos humanizar as práticas de saúde, parece que as práticas de saúde que a gente não gosta não são humanas, quando na realidade elas são feitas pelos homens e mulheres, então elas também são humanas. Então, eu gosto de separar um pouco isso para que a gente não fique com a ideia de que o que é humano é bom, né? Só bom, porque existem coisas humanas que são muito ruins, né? Na realidade, a gente tem que entender que essa palavra ela vem para a área da saúde para marcar uma outra força, não é nem do bem e do mal, mas é mais ou menos um reconhecimento que é mundial de que durante o século XX, as práticas de saúde, muito dominadas pela medicina, elas vieram caminhando por uma prática muito restrita. A transformação da prática de saúde nisso que a gente chama de prática tecnológica, ela foi perdendo competência no que é o relacional entre o profissional e o cliente e o usuário do serviço, no que é a capacidade de escutar o que o outro está dizendo. Então, às vezes, você entra num consultório médico, ele nem sabe seu nome, ele nem sabe sua idade, mal sabe o seu sexo, né? E ele já pergunta, o que você tem? Você mal fala, ele já pede um exame ou dá uma medicação. Então, a crítica disso é que cria uma forte imagem de transformar a palavra de humanização numa coisa mais positiva. Mas que, no fundo, o que ela quer dizer é essa ideia de construir no processo relacional entre os profissionais de saúde e os usuários do serviço outras formas de relações, que não só as técnicas ou as tecnológicas, não é? Desenvolver a capacidade de conversa, a capacidade de entendimento do outro, a capacidade de escutar o que o outro está dizendo, conhecer o outro, fazer vínculo com o outro, né? Então, a Humaniza SUS, ela tem um pouco essa imagem de uma bandeira
para pegar esse aspecto positivo dessa discussão, né? Tipo assim, vamos mudar este modelo que o século XX construiu de práticas de saúde? Humanizar a saúde é ainda mais do que uma mudança de gestão. É preciso alterar a visão que os profissionais da saúde têm da sua relação com os pacientes. É preciso que sujeito e objeto se confundam. Quem fala sobre isso é o psiquiatra Roberto Ticanori Kinoshita, doutor em saúde coletiva pela FCM da Unicamp. Ticanori foi coordenador de saúde mental dos municípios de Bauru, Santos e São Paulo. Também foi consultor da Organização Mundial da Saúde. Num certo livro de medicina, conta uma história muito interessante. Um jovem médico que estava no seu início de carreira e recebe uma paciente e o seu prontuário junto, um prontuário enorme, de 2 anos e tanto de tratamento, sem resultados positivos. Esse jovem médico olha esse prontuário, lê atentamente, faz o estudo e percebe que o paciente se queixa de uma dor nas costas. No prontuário constavam inúmeros raios-x, inúmeros exames, tomografias e tais. E ele se interessa pelo caso, porque depois de 2 anos não apresentava nenhuma melhora importante. Então ele vai conversar com o paciente e dialoga, e em um certo momento ele fala assim, mas Nossa Senhora, a sua dor nas costas dói mesmo aonde? E a mulher leva a sua mão, com o dedo, aqui, na base do pescoço. E aí o médico tem um insight. Ele percebe que durante 2 anos as pessoas estavam tratando de uma dor lombar, quer dizer, na parte baixa das costas, né? Na região aqui, da base da coluna, e não perto do pescoço. Mas nenhum médico, durante esse período todo, havia se apercebido de que quando a mulher dizia, eu tenho dor nas costas, costas para ela era aqui na base do pescoço. Essa história muito simples, né, faz-se pensar o seguinte, como que isso, nos Estados Unidos, num país de muita tecnologia, de muita informação, de alta qualificação profissional, este contato do paciente com o profissional médico gera uma distância tão grande, devido a uma má interpretação daquilo que seria a dor real. Bom, esse médico vai, pede os exames agora direcionados à parte superior da coluna e realmente constata um problema. Porém, ela comunica ao paciente que diz assim, infelizmente esse tipo de problema não tem uma solução possível, a não ser você continuar fazendo fisioterapia e tal, e continuar tomando analgésicos. Mas o mais surpreendente é que o paciente diz, não, doutor, o que eu estou contente, estou aliviada, não é por causa da dor, porque a dor eu já estou habituada, eu estou habituada a fazer fisioterapia e tomar os medicamentos. Mas o que mais me incomodou nos últimos anos é que ninguém acreditava em mim. Na verdade, todos nós, enquanto nós relacionamos com outras pessoas, sempre colocamos alguém na posição de objeto. Eu converso com um amigo meu, quando eu penso sobre ele, ele está na posição de objeto. Quando eu analiso o que ele diz, eu estou colocando ele como um objeto a ser analisado, estudado. Mas na relação social, existe a dinâmica inversa. Ele, enquanto meu amigo, também o tempo todo me coloca na situação de objeto, e é uma dinâmica de sujeitos e objetos que se intercambia continuamente de lugar e de posição. Na situação profissional, o que nós, enquanto profissionais, muitas vezes esquecemos, né, é que nós desnaturalizamos. Então, quando o paciente tenta se colocar como sujeito e nos pôr como objeto, nós recusamos. Nós recusamos e dizemos que aquilo que ele vive, aquilo que ele vivencia, aquilo que ele nos se expressa, ou é irrelevante, ou não interessa, ou está errado. Isso significa de deslegitimar, né, a ação subjetiva do paciente, que nos coloca como objeto de diálogo, de conversação ou de crítica. Então,
Talvez a questão fundamental, em termos de humanização na situação profissional, é não esquecer que do lugar do paciente também ele para se manter para nós nos mantermos numa relação humana, que esse processo de objetivações e subjetivações é mútua e contínua. Você vai conhecer agora um trabalho inusual feito pela psicologia com usuários do Sistema Público de Saúde Mental. É o projeto Barracão, Samba, Suor e Saúde. À primeira vista, uma escola de samba não é um lugar comum para o trabalho do psicólogo. Isso porque, no senso comum, a atividade desse profissional está ligada aos consultórios e aos hospitais psiquiátricos. Não no caso da psicóloga Simone Ramalho. Há 5 anos, ela coordena o projeto Barracão, desenvolvido pelo Centro de Convivência Comunitária, o SECO Tremembé Jaçanã. Através dele, os usuários dos Centros de Tratamento da Saúde Mental da Prefeitura de São Paulo estão conquistando autonomia e cidadania. Desde 2001, os usuários confeccionam as fantasias da Escola de Samba Paulistana X9. Além disso, desfilam na ala criada pela escola especialmente para eles, a Loucos pela X9. A psicóloga Simone Ramalho, que no dia do desfile se transforma em coordenadora de ala, percebe mudanças não apenas nos usuários, mas na própria atividade profissional. Quando a gente sai de dentro do serviço e vai para a rua, concretamente com essas pessoas, e aceita o desafio de colocar essas pessoas em circulação, por exemplo, numa escola de samba, que mobiliza 4.000 pessoas em torno do carnaval, pessoas das mais diferentes origens, condições, desejos, as pessoas vêm aqui por muitas coisas, a gente é obrigado a mudar os nossos olhares e nossos entendimentos e inventar uma nova psicologia. Inclusive inventar o que é psicologia, o que é ser psicólogo na avenida, conduzindo uma ala com 120 pessoas, algumas delas são usuários do seu serviço de psicóloga, 100 delas não são. Tem uma escola de samba que precisa ganhar o carnaval, que faz aquilo tudo como trabalho, mas também está produzindo uma festa. O que é ser psicólogo nessa situação? A gente tem que inventar isso todo dia. A transformação também é nítida nos usuários. O projeto Barracão funciona não apenas como uma forma de inclusão social, mas também de geração de renda, já que cada um dos 21 participantes é remunerado pelo trabalho da confecção das fantasias. Mas para Simone, os efeitos positivos não acabam aí. Outro efeito fundamental é que essas pessoas passaram a ter um sentido nas suas vidas. Elas vão para o SECO para ensaiar o samba-enredo, para construir um projeto coletivo, que é o projeto da ala Loucos pela X. E é um projeto muito bacana, porque as pessoas vão para lá para trabalhar, mas também para ensaiar o desfile, para ir na festa do carnaval. Então são sambistas agora também. Operar na alegria da vida, a gente tem percebido que deixa a doença como um detalhe, ou deixa a doença vir um sofrimento que faz parte da vida, que todo mundo tem, que a gente cuida, mas ela não é tudo na vida. As atividades dos Centros de Convivência Comunitária funcionam de forma complementar ao tratamento clínico-terapêutico realizado nos Núcleos de Assistência Psicossocial, os NAPs. O objetivo aqui é a inclusão social, uma prova de que a área da saúde é muito mais ampla do que se imagina. Promover Saúde vai concretamente na direção de construir redes de amigos, redes de pertencimento na cultura brasileira. Esses caras estão incluídos na cultura brasileira agora como cidadãos do samba, cidadãos do carnaval, como trabalhadores do carnaval. Isso produz saúde, porque quem não tem lugar social não pode ter saúde psíquica, nem do corpo, porque essas coisas não se separam. Para os usuários que participaram do projeto, ficam os efeitos positivos: valorização pessoal e inclusão social. Cada um de nós aqui, por mais que a gente seja taxado dentro do diagnóstico de psiquiatria, doente mental, temos a nossa potencialidade e a nossa capacidade de estar dentro desse projeto. Para mim, assim, foi inclusão social e, assim, através disso, eu consegui até arrumar um emprego num banco que todo mundo viu, achou legal e me convidaram. Eu também achei legal na hora do desfile, assim, na fantasia, ver todo mundo assim, sambando. E para mim
foi assim, é um dia que inclui todo mundo, o pobre, o rico, numa emoção só, pular o carnaval, brincar e sair na avenida. Pena que a X9 não ganhou, mas quem sabe ano que vem. Não é de hoje que o Exército Brasileiro se dedica à ocupação ostensiva e truculenta das áreas mais pobres e desassistidas do país. Em uma das primeiras tentativas de instalação de uma política pública de saúde, a participação das Forças Armadas e uma instável situação política causaram o que é conhecida até hoje como a revolta da vacina. No início do século XX, muito antes da explosão do futebol e da invenção da bossa nova, o Brasil era conhecido internacionalmente por suas pestes. A varíola, a febre amarela e peste bubônica graçavam a capital federal, o Rio de Janeiro. Com seus cortiços em ruas estreitas, sem condições de higiene e sem saneamento básico algum, a cidade se tornara um perigo. As companhias marítimas que promoviam viagens a partir da Europa anunciavam: viaje direto para a Argentina sem passar pelos perigosos focos de epidemias do Brasil. Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil com o programa de sanear e reformar o Rio de Janeiro. 600 cortiços são derrubados no centro da cidade. Populações de bairros inteiros, sem ter para onde ir, são desalojadas à força e se refugiam nos morros. É o início da expansão desenfreada das favelas. Oswaldo Cruz, um médico sanitarista visionário, é encarregado de combater as epidemias. O primeiro passo foi combater a peste. 50 homens percorriam a cidade removendo lixo e espalhando raticidas. O governo chega a oferecer R$300 para cada rato capturado pela população. Cruz foi tido como louco por todos quando responsabilizou, seguindo uma teoria de médicos cubanos, um pequeno mosquito pela transmissão da febre amarela. Brigadas de mata-mosquitos desinfetaram as casas e os espaços públicos. Mas foi o combate à varíola que causou as maiores reações. Apoiadas por uma lei federal, foram formadas as brigadas sanitárias, que entravam nas casas e vacinavam as pessoas à força. A revolta explodiu em novembro de 1904. A população foi às ruas e durante uma semana o Rio de Janeiro teria uma antevisão do que seria o seu futuro. O clima era de guerra civil. A reação do governo foi dura. Não se sabe ao certo o número de mortos, mas houve mais de 100 feridos e cerca de 1000 pessoas foram presas e deportadas para o Acre. Essas medidas, que nada tinham a ver com a tal humanização, acabaram surtindo efeito. Em 1903, 469 pessoas morreram de febre amarela. Um ano depois, este número caiu para 39. Em 1904, a varíola matou 3.500 pessoas. Em 1906, foram apenas 9 vítimas. Mas os resultados de longo prazo dessa política estão até hoje aí, nas favelas penduradas nos morros cariocas. Falar sobre esse grupo dá uma vontade danada de cair no lugar comum, porque afinal eles provam que muitas vezes rir é o melhor remédio. Fundado em 1991 pelo ator Wellington Nogueira, os Doutores da Alegria passaram de proposta inusitada para um trabalho reconhecido em sua qualidade e valor por todos os profissionais da saúde que já tiveram a alegria de trabalhar com esses verdadeiros palhaços. Hoje são 35 profissionais espalhados em 11 hospitais de 3 estados brasileiros. Para conversar com a psicóloga Graça Marquina Gonçalves sobre este trabalho pioneiro na humanização das relações dentro dos hospitais, Diversidade convidou a psicóloga Morgana Mazetti, fundadora e coordenadora do Centro de Estudos e Desenvolvimento dos Doutores da Alegria. Morgana foi quem primeiro pesquisou os efeitos do encontro dos palhaços da entidade com o público dos hospitais. Suas pesquisas renderam 2 publicações, além do caderno Boca Larga, publicado anualmente pelos Doutores da Alegria. Morgana, a gente hoje vai conversar sobre um tema que sabemos como ele é importante para a saúde, que né, nós estamos aqui falando de saúde, mas nós vamos falar da perspectiva da importância da alegria na saúde. E eu acho que você tem uma experiência bem interessante nisso, né? Qual o papel da alegria na saúde, na vida das pessoas? Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouco assim, dos Doutores da Alegria, o que a gente entende por alegria, né?
Quando eu tenho um trabalho de pesquisa, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei muito pesquisando a questão do humor, da risada, que é o que mais chama a atenção da gente. E aí, dentro dos meus estudos, eu me deparei com Spinoza, que é um filósofo do século XVII, e ele tem uma definição de alegria que, na minha opinião, se aproxima muito do que é o trabalho dos doutores. Ele diz que tudo que existe são encontros, e a capacidade da gente afetar e ser afetado por esses encontros. Quando esses encontros aumentam a minha potência de ação, eu experimento a alegria. Ao contrário, quando esses encontros diminuem a minha potência de ação, eu experimento a tristeza. Então, para o Spinoza, depois posteriormente para o Nietzsche, todos os sentimentos que estão ligados à piedade, à caridade, no sentido de ver o outro como um coitadinho, seriam sentimentos ligados a paixões tristes, né? E os sentimentos que aumentam a potência de ação, as paixões alegres, né? E eu acho que os doutores, eles trabalham nesse sentido, quer dizer, a alegria funcionaria então nesse sentido de você buscar encontros potentes, que potencializam a sua capacidade de ação, né? E dizer não para os encontros que não potencializam. Eu acho que eles trabalham muito nesse sentido. Quando eles encontram uma criança, mesmo fisicamente, eles se colocam, se é uma criança pequena, eles se abaixam e se colocam com o mesmo olhar, né? O palhaço é um adulto que olha como a criança ao mundo. Então, a alegria, mais do que a risada, ela está ligada a essa possibilidade de trabalhar com a potência do outro, né? E quando a gente pensa numa criança hospitalizada, isso é muito importante para se pensar saúde. Na verdade, é promover esse encontro, pelo que você está dizendo. Exatamente. Eles são atores profissionais, né? E eles são muito bem preparados para trabalhar em cima da técnica da improvisação, que eles chamam, né? Claro, eles têm toda uma formação técnica, eles têm uma maleta médica, né? Onde eles levam instrumentos, alguns trabalham com mágica, com malabares, eles têm toda uma preparação técnica. Mas quando eles entram no quarto, eles trabalham com a improvisação, que seria construindo essa interação, essa relação, esse jogo, a partir do que a criança vai colocando, trazendo para a interação, né? Isso é muito interessante para o ambiente hospitalar, porque funciona de uma maneira muito diferente da qual, em geral, os profissionais de saúde são formados, né? Que é um raciocínio mais lógico, mais, né, dedutivo, você funciona mais planejado, exatamente, você entra com um objetivo, quer dizer, o palhaço, ele não entra com um objetivo, ele constrói a interação com a criança, né? E eu imagino que isso provoca uma situação, essa de encontro, inclusive assim, de uma experiência para aquela criança que amplia a perspectiva dela que está ali, né, tendo que ter um tratamento, uma situação cheia de limites, mas de repente isso abre uma série de possibilidades para ela, é isso? Porque ela pode resgatar nela, quer dizer, é meio como se chegasse alguém e falasse a língua dela, né? Assim, em geral, dentro do hospital, agora a gente está se preparando para falar a língua da criança. Existem uma série de iniciativas dentro do movimento de imunização que está levando a isso, mas em geral ninguém fala muito a língua dela, né? Então os palhaços, eles chegam falando a linguagem da criança, usando brincar, que é uma forma de comunicação que é do universo dela, né? E com isso ela pode cuidar e elaborar até questões que ela está vivendo através disso. Então, por exemplo, se o palhaço chega com um martelo grandão, porque às vezes eles têm essa dinâmica, eles têm um martelo que faz dormir, então um dá uma martelada no outro, eles trabalham geralmente em duplas, né? Então um dá uma martelada no outro, um dorme, aí dá de novo, acorda, e ela pode funcionar como ela deu uma martelada. Quer dizer, por exemplo, nessa dinâmica você pode ter, por exemplo, uma criança pode estar tendo a possibilidade de elaborar a questão da anestesia, né? Que ela vai dormir e acordar, né? Então, todas essas são propostas, são coisas que vão na maleta e que são disponibilizadas e utilizadas conforme a necessidade dela. Então, aí ajuda a criança a lidar, e eu imagino que ajuda a lidar quem está em volta também da criança. Por exemplo, como é que os pais, a família da criança se relaciona com isso, ou os mesmos profissionais do hospital, quer dizer, isso é importante, quer dizer, se tem notado alguma alteração, algum efeito, vamos dizer assim, no que acontece em torno da criança doente? Tem, então, meu trabalho, como doutores, um dos meus trabalhos foi um trabalho de pesquisa, então desde 94, que eu venho coletando dados, né?
Essa pesquisa tem 2 etapas. Na primeira etapa eu trabalhei com várias entrevistas com pais, mães, médicos, enfermeiras e analisei mais de 100 desenhos das crianças antes e após a atuação dos doutores. E todos esses dados convergiram para algumas coisas em comum. Então a criança muda o comportamento dela, ela fica mais ativa, se movimenta mais, passa a falar mais, colabora melhor com exames e medicações, né? A comunicação dela melhora tanto com os pais quanto com os profissionais de saúde, né? E quando eu fiz essa primeira etapa, aí foi o primeiro momento que a gente percebeu que apesar do trabalho dele ser orientado para a criança, quer dizer, quando o palhaço está com a sua maquiagem, com a sua roupa, ele vai se dirigir para o trabalho com a criança, mas conforme ele vai passando, ele vai interagindo com as pessoas do hospital. Isso, bom. E de lá para cá, e o... Isso. De novo? Vai de novo? A música. Capricha, porque agora vai pegar. Um minuto pra ela. Riso frouxo. Vamos dar uma apertada no riso frouxo dela, rapidinho. Calma, a gente aperta. Apertou? Apertou. Isso. Tá um pouco espanada a porca, mas tudo bem. Então a gente percebeu que isso tem um efeito importante para os pais, eles ficam menos ansiosos com a hospitalização, né? Eles tendem a ficar mais participativos, porque eles veem a criança mais próxima do que ela é em casa, e isso devolve para eles a confiança de que o tratamento vai dar certo, né? Além deles sentirem que tem um atendimento individualizado, não são só um número dentro do hospital, né? E os profissionais, nessas entrevistas, relataram uma diminuição do estresse do dia a dia de trabalho, né? E uma possibilidade de ter uma melhor autoimagem profissional. Quer dizer, como é que acontece isso? Se, por exemplo, o palhaço está próximo do leito e tem uma enfermeira, e ela está aberta para o jogo, esse palhaço vai propor para ela também alguma coisa. E aí ela pode se ver como aquela pessoa que brinca, e não só como aquela pessoa que vai lá dar remédio ou injeção. E isso é como se isso ampliasse um pouco o papel profissional, né, dessa enfermeira. Então isso traz um efeito positivo para o profissional. Você está me falando de vários elementos que essa situação permite, né, esse jogo permite, das pessoas se verem de uma forma mais ampla, né? Quer dizer, uma situação restritiva como essa, você tem ali um jogo que permite ao doente, à família do doente, ao próprio profissional da saúde, pensar em coisas mais gerais, se colocar de uma forma mais ampla, né? Eu acho que isso tem a ver até com uma própria noção de saúde, de como é que a doença entra na relação com a saúde, né? E tem que ser trabalhada. Eu digo assim, acho que é como se os doutores eles reinserissem um fluxo de vida para dentro do hospital, que em geral, pela nossa formação, a gente acha que não é compatível. É como se eles resgatassem a possibilidade de vida e morte conviverem, né? Então já aconteceu, por exemplo, de palhaços trabalharem com crianças poucas horas antes delas morrerem, né? E de junto com a família poder rir e se divertir e ao mesmo tempo chorar, né? Mas essa possibilidade de reinserção desse fluxo de vida, que eu acho que é a grande contribuição e que ajuda a pensar essa saúde de uma forma mais ampla. Isso é importante para a psicologia, Morgana? Isso é importante. Como é que você sentiu isso, assim, como uma psicóloga dentro do hospital, né? O que essa experiência trouxe, acho que, para a psicologia, né? Essa trajetória com doutores mudou totalmente a minha visão da psicologia, do papel do psicólogo. Quer dizer, quando eu fui para o hospital em 83, que ainda não existia a psicologia hospitalar formalizada dentro de um currículo da faculdade, né? Mas já existiam programas, eu fui ser estagiária no INCOR, eu já estava tentando buscar um outro lugar, uma outra abrangência de atuação, quer dizer, poder oferecer uma possibilidade clínica dentro de uma linha de terapia breve para pessoas menos possibilitadas, que eram as pessoas que estavam no hospital e em situação de crise. Quer dizer, muitas vezes eu ia conversar com pessoas que nunca tinham conversado com um psicólogo, né? Então isso para mim já era uma busca. Mas ainda assim, é como se tivesse um fluxo de vida dentro do hospital, na relação com o paciente, que eu, em geral, achava que os profissionais não conseguiam alcançar isso, né? A gente tinha muitos diagnósticos, muitas explicações, mas poucas capazes de nos colocar num determinado tipo de relação
com essas pessoas. E através dos doutores eu pude repensar algumas questões da minha formação mesmo como psicóloga, que ampliaram muito até a possibilidade de inserção, de pensar o que é estar socialmente inserido hoje, tendo uma atuação efetiva na realidade brasileira. Quer dizer, na verdade, a gente pode dizer que essa experiência faz todo mundo pensar realmente em cuidar da vida, né? Cuidar da vida no sentido mais amplo em qualquer situação, né? Acho que ampliar essa ideia, acho que essa ideia do fluxo da vida que você está falando é super interessante para a gente se colocar sempre como profissional e que pode estar cuidando da saúde dessa forma mais ampla, né? Acho que sim. Acho que hoje as pessoas me perguntam muito sobre a questão da humanização, o que é humanização. Eu costumo dizer que muitas vezes eu durmo menos tranquila do que quando eu comecei com doutores há 10, 13 anos atrás, porque naquela época realmente a gente não sabia o que era humanização e o que era inserir um determinado tipo de relação dentro dos hospitais, né? Acho que hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque é claro que uma série de coisas que estão sendo feitas são importantes, né? As brinquedotecas, toda a humanização do ambiente, de pintar as paredes, de proporcionar um ambiente mais agradável. Mas eu acho que o que conta mais ainda é a qualidade de relação que eu desenvolvo com aquela pessoa. Quer dizer, no hospital pode não ter nada, mas se tem uma boa qualidade de interação do médico, da enfermeira, dos profissionais que estão ali com a pessoa que está hospitalizada, você está garantindo alguma coisa muito importante. E isso, nós sabemos, não é uma coisa que se conquista com 10 passos para humanizar, não dá para montar uma agenda desse tipo. É uma coisa que tem a ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, com o próprio cuidado que se dá ao cuidador, quer dizer, tem uma série de questões mais complexas. Tá bom. Obrigada, Morgana. Obrigada a você. É importante ressaltar que os doutores da alegria não fazem trabalho voluntário, eles são profissionais da saúde. Se você quiser saber como colaborar ou conhecer um pouco mais do trabalho desses artistas, acesse o site www.doutoresdaalegria.org.br. E estão abertas até o dia 12 de abril as inscrições para o prêmio monográfico que homenageia o psicólogo e militante mineiro Pedro Parafita Bessa. O tema do concurso é Subjetividade, Encarceramento e Sistema Prisional, Desafios para a Psicologia. Mais informações você consegue no site do CRP, www.crpsp.org.br. Diversidade vai ficando por aqui. No próximo programa vamos falar de um tema que inacreditavelmente continua atual em pleno século XXI, a tortura. Até lá! Thank you.